E eu já quero começar, vamos assim dizer, lendo um pequeno trecho da carta para a gente dar início à nossa conversa, que diz assim, abre aspas, o petróleo ainda tem muito a contribuir com o desenvolvimento do país, para a nossa soberania energética e melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Não podemos abrir mão de qualquer fonte de energia se queremos desenvolver o país de forma inclusiva, soberana e longeva. Fecha aspas. Pedroso, como a gente pode equilibrar essa questão de meio ambiente e exploração, já que esse é o tema e esse é o, vamos assim dizer, a causa raiz que hoje a gente não deu um passo mais consistente em relação à margem equatorial? Certo. Deixa eu dividir a pergunta, então, em duas partes. Tá? Fica à vontade. Primeira, a parte da questão ambiental. Né? Não existe dúvida que a gente precisa ter como prioridade a preservação ambiental. Ela é indispensável, a nossa biodiversidade é gigantesca e nós precisamos, em toda atividade humana, preservar o meio ambiente e minimizar os impactos. Agora, essa palavra minimizar os impactos ambientais, ela é fundamental, tá? Porque impacto ambiental vai existir em qualquer atividade humana, né? Quando eu vejo impacto ambiental zero, eu me lembro, né, de uma teoria ultrapassada de segurança, né, que falava risco zero. Tá? O risco zero não existe, né? O risco zero é só se eu não fizer nada. E ainda se eu não fizer nada, ficar deitado em casa, ainda tem risco, né? Um avião pode cair em cima da minha casa, como aconteceu aí recentemente. Então, o risco zero, ele é inatingível. Eu lembro até uma história muito, muito gozada, né, que de vez em quando eu publico, do gerente de Marine Leste, que falou, não, eu quero risco zero. Aí o auxiliar dele, o engenheiro, colega meu, falou assim, não, aqui a gente quer risco abaixo de zero. Eu falei, bom, então, né, vamos para a cama. Dormir, porque senão existe um risco. Impacto ambiental também existe, né? É claro que se eu construo uma estrada, se eu faço uma casa, aliás, o funcionário do IBAMA, quando pega um ônibus, um trem, um metrô para ir trabalhar, ele está causando impacto ambiental naquele momento e está usando um recurso que causou um impacto ambiental para ser instalado. Então, o impacto ambiental ele vai existir. O que eu preciso é minimizar esses impactos, né? E nisso, a indústria brasileira tem tirado nota 9,5, né? Nós estamos muito bem no mundo quando a gente fala em impacto ambiental. A legislação brasileira ela é mais rigorosa que muitos países, inclusive Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então, a nossa legislação eu diria, até rigorosa demais. E a gente consegue seguir boa parte dela, né, sem grandes sobressaltos. Então, vai existir um impacto ambiental? Vai. Pequeno, mínimo e controlável. E nós temos tecnologia para controlar isso. Então, esse é o primeiro ponto, né, que a gente precisa trabalhar com responsabilidade e vamos fazer isso como temos feito. Né? Aí eu vou aproveitar também e falar, né, teve uma notícia aí um tempo atrás de o petróleo está colocando em risco as onças pintadas. Né? Aí eu até brinquei, falei assim, então é só proibir embarcar nas sondas com armas de longo alcance, né, e mira telescópica, porque é o único jeito da gente impactar. E daí eu faço um paralelo, né? A distância do poço, do bloco que a Petrobras quer perfurar, lá no Foz do Amazonas 59, é de 590 quilômetros, 200 quilômetros da costa. A gente tem campo de vermelho, garopa, a 35 quilômetros da costa. E ninguém fala que a produção de petróleo está ameaçando o mico-leão dourado, o mico-leão de cara dourada aqui. Tá? Nós temos 1.200 poços perfurados na Bacia de Campos e Santos, com impacto, digamos assim, com risco mínimo para a população ribeirinha, para a população, para a fauna também. Né? Então, quer dizer, a gente ficar falando, né, em impactos aos povos originários, as onças pintadas, e daí eu já brinco também, né, as girafas e os rinocerontes também que tem na Amazônia, é realmente, digamos, forçar um pouco a barra. A segunda parte da pergunta é com relação à necessidade do petróleo. Nós vamos continuar precisando de petróleo pelos próximos 30, 40, 50 anos. Existem especialistas que acham que a gente vai precisar de petróleo por 70 anos e até uma diretora da EPE, né, da Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, ela diz assim, em off, que talvez a gente chegue a precisar de petróleo pelos próximos 100 anos. Tá? E se a gente olhar o nosso histórico, o mundo tem 1 bilhão de pessoas sem energia, né, em pobreza energética. Então, qualquer fonte adicional que venha vai ser adicional e não um substitutivo. Tá? Na história, a gente começou queimando biomassa, depois adicionou carvão, sem parar de queimar biomassa, depois adicionou petróleo, sem parar de queimar carvão,
depois adicionou gás sem parar de queimar petróleo, e agora nós estamos adicionando os renováveis e energia nuclear sem parar de queimar carvão, óleo e gás. Então, na verdade, na história, até hoje, não ocorreu transição energética em momento nenhum. O que ocorreu foi uma adição energética, uma diversificação energética, uma evolução energética. Mas nunca nós deixamos para trás nenhuma forma de produção de energia. Isso não vai acontecer agora também. Por quê? Porque nós temos carências de energia. Então, qualquer fonte adicional, como a solar, a eólica, a hídrica, né, a hidrológica, e as que vêm por aí, a geotérmica, que ainda vem por aí, nuclear e tudo mais, elas vão adicionar a necessidade crescente de energia. E ainda tem uma coisa que não tem jeito, né? Os ricos vão continuar sendo ricos, e os pobres, pobres, e os ricos vão continuar agindo como ricos, tanto pessoas, quanto corporações, quanto países. O que acontece? O rico aumenta o seu consumo antes de dividir com quem não tem. E é isso que está acontecendo agora, né? Agora, os data centers, a inteligência artificial está consumindo 10 vezes mais energia do que anteriormente, do que 5 anos atrás. Então, quer dizer, nós que somos privilegiados, a gente vai consumir mais energia, e mais energia, e mais energia, antes de dividir com quem não tem. Tá? Então, a gente vai continuar precisando de energia por muitos anos, por muitas décadas. E o Brasil, hoje, é exportador de petróleo, né? Mas é um produtor e exportador, e é um produtor eficiente. Nós produzimos com baixa pegada de carbono, abaixo da média mundial, exportamos, mas as nossas reservas estão bastante limitadas, né? A gente está falando hoje em 15 bilhões de barris. A gente está produzindo hoje 1,2 bilhão, 1,3 bilhão por ano. Vamos aumentar, né? Está chegando aí o Almirante Tamandaré, vai entrar Bacalhau, vai entrar Enalta, e o Arru e tudo mais, são previstos mais 3 unidades de produção. A gente vai aumentar isso para 1,5, 1,6, 1,8. Então, quer dizer, se a gente olhar o nosso horizonte 1P, ou seja, todas as reservas, a gente está falando de 10 anos. Eu gosto muito do Lincoln Guardado, quando ele fala o seguinte, né? A gente tem mais 7 de 2P, mais 7 bilhões, totalizando 22. E nós somos muito eficientes, nós temos conseguido produzir a reserva 2P. 2P, 1P é aquela assim, que eu sei que está ali, não tenho dúvida, e eu vou retirar. A 2P é aquela que eu posso retirar, melhorando alguma condição, aumentando o preço do petróleo, ou aumentando tecnologia, ou aumentando o meu investimento, eu posso retirar também. Então, o Lincoln Guardado, né, o ex-presidente e hoje do Conselho da Enalta, da Brava, ele tem essa visão de que a gente vai produzir o 2P, mas nós estamos falando de 15 anos. Quer dizer, entre 2035 e 2040, a gente esgota as nossas reservas. Não é que a gente deixa de ser exportador, a gente passa a ser importador muito antes disso. Ou seja, a gente deixa de gerar divisa com esse nosso recurso para gastar divisa importando um recurso que nós temos.